Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo desse curso completo de Direito Tributário aqui no YouTube. E a aula vai falar sobre responsabilidade tributária de terceiros. Nós tratamos da responsabilidade do sucessor pela sucessão e agora vamos falar sobre responsabilidade de terceiros, que inicia lá no artigo 134 do Código Tributário Nacional. O responsável terceiro é aquele que, embora não seja o contribuinte da obrigação tributária, passa a ser responsável pelo pagamento do tributo em função de algum dispositivo de lei ou da infração a algum dispositivo legal. Vejamos o que dispõe o artigo 134 do Código Tributário Nacional. Artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esta os atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Inciso 1. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. Inciso 2. Os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Inciso 3. Os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes. Inciso 4. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. 5. O síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Inciso 4, ou melhor dizendo, inciso 6. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício. Inciso 7. Os sócios, no caso de liquidação da sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica em matéria de penalidades às de caráter moratório. Então, o artigo 134, ele versa a respeito daquele que age de modo a responder pelo tributo devido, primeiramente pelo contribuinte. Esse que passa a ser responsabilizado age como diz aqui o dispositivo, por intervir ou por omissão relacionada à responsabilidade do pagamento deste tributo. Dessa forma, o Código Tributário Nacional dispõe que os pais, o inventariante, o serventuário, o oficial de cartório, eles vão responder pelo débito tributário, caso, por intervenção deles ou por omissão, esse tributo não seja cobrado do contribuinte, que é o primeiro responsável pela obrigação tributária. Então, não sendo cobrado do contribuinte, passa a ser cobrado do responsável tributário aqui, que é um terceiro invocado pela lei. É importante dizer que o dispositivo fala em responsabilidade solidária, e nós sabemos que a responsabilidade solidária é aquela em que não há preferência nem ordem para exigir determinada obrigação, respondendo ambas as partes pela integralidade do débito e sem ordem de preferência. Aqui o dispositivo deixa claro que há uma tecnia em utilizar a palavra responsável solidário, porque se é primeiro exigido do contribuinte para na sequência haver a responsabilização de um terceiro, estar-se-ia aqui tratando não da responsabilidade solidária, mas da responsabilidade subsidiária. Há também doutrinadores que entendem que o dispositivo estaria se referindo a uma responsabilidade integral, a responsabilidade por todo aquele débito junto com o contribuinte, já que, havendo a possibilidade de ter sido cobrado do contribuinte, não foi por alguma ação ou por omissão do responsável tributário. O parágrafo único do artigo 134, ele trata a respeito da não incidência de multas punitivas sobre o responsável tributário. Isso porque a gente deve respeitar aí, no caso, o princípio da pessoalidade das penas, da individualização das penas. O princípio no qual as partes devem ser punidas por atos praticados por elas, de modo que não se pode comunicar essa sanção a terceiros. Dessa forma, o responsável tributário ele paga
o tributo, a obrigação principal, mas a multa de caráter punitivo não é passada para este responsável tributário, apenas as multas de caráter moratório. O artigo 135 vai falar a respeito da aplicação da responsabilidade de terceiros por infração à lei, ao contrato social ou estatuto. Dessa forma, embora haja um contribuinte por uma infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, passa alguém a ser responsável tributário por aquela obrigação decorrente dessas infrações referidas no artigo 135. Vamos ler o caput do artigo 135. Artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 1. As pessoas referidas no artigo anterior. Inciso 2. Os mandatários, prepostos e empregados. Inciso 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Importante frisar que tanto por infração à lei como por excesso de poder, essas pessoas elencadas no artigo 135, que inclusive são mencionados todos aqueles que já foram tratados no artigo 134, vão responder pelo débito tributário, pessoalmente. A STJ tem entendimento no sentido de que a simples insolvência ou a simples ausência de pagamento de um tributo não gera, por si só, a responsabilização do terceiro. É necessário que haja realmente a prática de uma infração à lei. Dever tributo não é considerado, portanto, infração à lei. Já a súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, ela trata de um evento que ocorre, em geral, com as empresas que, deixando de estar no seu endereço fiscal, não comunicam o fisco e, portanto, são consideradas baixadas de forma irregular. Aí sim, respondendo o contribuinte pelo débito tributário, neste caso, pessoalmente, os sócios, por ter sócio, no caso aqui, sócio administrador, sócio com poder de gestão, por ter realizado essa mudança de endereço sem comunicação ao fisco, ou por ter fechado as portas da empresa sem ter comunicado ao fisco que o fez, sem ter feito isso de forma regular, dando baixa na empresa. Nestes casos, responde então o sócio administrador pelo débito tributário nos termos da súmula do Superior Tribunal de Justiça 435. Vamos ler a integralidade aqui da súmula. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. A respeito desse dispositivo, já houveram algumas discussões sobre a abrangência da obrigação tributária desse sócio gerente. Se, por exemplo, ela seria também aplicada nos casos em que o fato gerador ocorreu antes do ingresso desse sócio nessa sociedade baixada de forma irregular. E o Superior Tribunal de Justiça, em representativo de controvérsia, sinalizou através do tema 981 que, assim, a responsabilidade daquele que, embora tenha ingressado no quadro societário como sócio-gerente após o fato gerador, deu causa à baixa e irregular da sociedade. E é nesse sentido que o fisco pediu e o judiciário acolheu para evitar lesões ao fisco. Veja bem, naturalmente, se o sócio praticou a infração da lei naquele momento, poderia ser que ele estivesse fazendo aquilo, aquela baixa irregular, mudança de endereço, omissão ali de endereço, para justamente salvar aquela terceira pessoa que iria se responsabilizar à época pelo débito tributário. Então, para que não encontre caminho fácil para a utilização dessa manobra, o STJ, a pedido do fisco, resolveu entender que o sócio gerente, sócio administrador, aquele com poder de gestão, que
der baixa e irregular sociedade, por exemplo, fazendo uma mudança e alteração de endereço sem comunicar ao fisco, vai responder pessoalmente pelo débito, embora não esteja na sociedade na época do fato gerador da obrigação tributária, que vai vir a ser cobrada através da responsabilidade deste terceiro. Responsabilidade tributária em função do estabelecimento pelo legislador. O artigo 128 do Código Tributário vai tratar das hipóteses de responsabilização de terceiro por estabelecimento do legislador. É quando o legislador, por uma relação que existe daquele contribuinte com o fato gerador, ou melhor dizendo, daquele responsável com o fato gerador, embora não contribuinte, passa a ser o responsável pela obrigação tributária. O artigo 128 esclarece da seguinte maneira: a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este, em caráter supletivo, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. O artigo 128 ele vai tratar do caso, por exemplo, da responsabilidade por substituição tributária, nos casos em que o fisco entende que para que haja uma maior eficiência na cobrança de um determinado tributo, é cobrado ali por antecipação, logo no início da cadeia produtiva, recolhendo então a integralidade do tributo estimatório ali daquela cadeia produtiva por parte da indústria, no lugar dos outros que vão passar por essa fase de processamento da mercadoria, por exemplo. E aí, nesses casos, é possível ser feita essa cobrança por respaldo do artigo 128 do Código Tributário Nacional. Inclusive, é possível que se cobre apenas parcialmente desse responsável, que cobre excluindo a responsabilidade do contribuinte ou de forma conjunta. Responsabilidade tributária por infração à legislação. O artigo 136 inaugura essa seção do Código Tributário Nacional, dizendo o seguinte: artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Dessa forma, o artigo 136 deixa muito claro que não é necessário a prova com relação ao dolo. Ou seja, o dolo não é necessário para que se puna aquele que agiu contra a legislação tributária, para efeitos de cobrança do tributo. Desse modo, a responsabilidade é tida como objetiva, não sendo necessária a prova do dolo, mas havendo apenas o ato já é o suficiente para que o responsável passe a ser obrigado a cumprir com aquela obrigação tributária. Já o artigo 137, ele vai dizer o contrário, de certo modo, do artigo 136, mas especificando quais são os casos em que isso ocorreria. O artigo 37, ele dispõe, artigo 137, a responsabilidade é pessoal ao agente. Inciso 1. Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular da administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Inciso 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Inciso 3. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. A linha A, das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondam. A linha B, dos mandatários, prepostos e empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. E a linha C, dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas.
Importante dizer que aqui o artigo 137 ele acaba sendo pouquíssimas vezes aplicado no direito, porque na prática o artigo 136 e o artigo 135 já fazem as vezes das ocasiões em que há infração à lei e que, portanto, há responsabilidade pessoal do agente. O artigo 137 ele traz critérios muito mais específicos para tratar sobre a responsabilidade daqueles que no artigo 135 e no artigo 136 já poderiam ser enquadrados de forma objetiva pela prática da infração à legislação. Por fim, vamos falar aqui a respeito da denúncia espontânea, que é uma ferramenta que é dada pelo Código Tributário Nacional, no artigo 138, para que o contribuinte possa, de maneira espontânea, pagar aquela obrigação tributária que o fisco desconhece. Dessa maneira, para que ela realmente seja uma obrigação espontânea, é necessário que o fisco tenha um completo desconhecimento daquele tributo que deveria ser pago. O artigo 138, ele inibe que o contribuinte possa, depois de ter sido avisado do débito tributário que tem, se valer dos benefícios dados pelo artigo para aquele que realiza a denúncia espontânea do seu tributo. Vejamos o que dispõe o artigo 138 do Código Tributário Nacional. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. É exatamente por isso que a denúncia espontânea deve ser feita de modo que o fisco desconheça qualquer débito tributário, obrigação tributária ali que deva ser pago. E através dessa denúncia espontânea, então, o contribuinte tem os benefícios de pagar apenas o valor principal do débito, acumulado de juros e da respectiva correção monetária. Portanto, não fica ali devedor da multa moratória ou da multa punitiva por aquele tributo que pagou a destempo. O Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento firmado, inclusive por súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a denúncia espontânea não ocorre nos casos em que houver declaração de tributo com lançamento por homologação, porque o contribuinte não pode dar ciência ao fisco para que depois ele faça a denúncia espontânea. É preciso que o contribuinte faça, além da visão do fisco. O fisco precisa não ter conhecimento algum daquela tributação que deveria ser feita e o contribuinte precisa se antecipar em relação a isso, para que de fato aproveite dos benefícios que são dados pelo artigo 138. É por isso que o STJ eliminou das possibilidades de denúncia espontânea os tributos que declarados estão pendentes de homologação o seu lançamento. Por hoje é isso, a responsabilidade tributária de terceiros foi abarcada aqui no vídeo. Se você está gostando dos conteúdos, eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, que você deixe seus comentários para que a gente mantenha a nossa interação e que, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe seu gostei, para que outras pessoas que estão procurando esse conteúdo possam ter acesso a ele. Tchau, tchau.